Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago simulado com questões da FGV com o tema Educação Étnico-Racial para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com conhecimento chegar a mais pessoas, ative o sininho para quando tiver novos vídeos. E além disso, se você está se preparando, é claro, para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho duas apostilas com o conteúdo do módulo 2, que são os resumos dos cadernos currículo da cidade e os orientadores didáticos, valor R$ 20, e o outro é do módulo 1 e 3, com legislação, documentos institucionais da prefeitura e autores, que também custa R$ 20. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone e o WhatsApp para contato para compra, tá? E também o link do grupo do WhatsApp para compra também, tá? Também vai ficar no comentário fixo desse vídeo o grupo do Telegram para estudos, que quase todo dia eu posto alguma dica lá. Também, se você está se preparando para o concurso de Francisco Morato, também tem a apostila, vai ficar o link do grupo. E se você está procurando um curso online para o concurso PEIF e também para a parte dos conhecimentos pedagógicos do cargo de Fundamental 2 e médio, tem aqui que eu indico o IBK Cursos, tá? Online, tá? O valor é à vista R$ 400, você pode dividir 12 vezes no cartão sem juros, ministrado com professores da rede, tá? Inclusive aqui no canal tem live aqui com o professor Edivaldo, com o professor Paulo, que eu fiz lá com eles, com a análise do edital. Curso bem bacana, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo e também na descrição o link para vocês adquirirem, certo? E também lembrando que para adquirir as minhas apostilas, né, meu horário de atendimento é das 13 às 19 horas, porque de manhã eu estou em sala de aula e à noite eu tenho outros compromissos, mas na medida do possível, às vezes eu consigo atender após as 19. Mas a princípio o horário de atendimento é das 13 às 19. Então eu peço que você esteja um pouquinho de paciência e fim de semana é mais tranquilo aí também para me atender, certo? Agora vamos lá para a tela com o simulado? Aqui na tela eu tô com um simulado com 7 questões da banca FGV referentes à Lei 10.639 de 2003, que refere-se à obrigatoriedade da educação da história e cultura afrodescendente e indígena, né, na educação brasileira, também relacionada às diretrizes nacionais de educação étnico-racial, tá? A banca FGV gosta muito de cobrar essa temática étnico-racial e principalmente a Prefeitura de São Paulo explicou questões dessa temática no último concurso de professor de Fundamental 2 e médio, que foi da banca FGV, inclusive. Então, prestem muita atenção nessa temática, nessas duas legislações. Também no edital está sendo cobrado o livro Racismo Estrutural, também para estudar. Também está sendo cobrado o caderno Povos Indígenas, porque essa lei também trata da questão da educação indígena. Também no próprio currículo da cidade também trata da questão étnico-racial. Então é muito importante vocês estudarem essa temática, porque com certeza vai despencar nessa prova. Então vamos lá. E lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo o link para download desse simulado, que no final tem um gabarito, tudo certinho, tá? Então vamos lá. Questão 1. Analise as frases. Maria é negra, mas é bondosa e competente. Essa gente é sempre assim. Damos-lhes os pés e logo querem as mãos. Você sabe com quem está falando? São frases que a gente, infelizmente, até hoje ouvimos no nosso dia a dia, né? Essas frases acima são exemplos de discursos. Que discursos seriam esses que a gente regularmente, infelizmente, ouvimos ainda no nosso dia a dia? Seria A, ideológicos vinculados em nossa sociedade que merecem ser reforçados na escola? B, ideológicos vinculados em nossa sociedade que merecem uma reação crítica? C, neutros vinculados em nossa sociedade que merecem ser reforçados na escola? D, neutros vinculados em nossa sociedade que merecem uma reação crítica? E, ideológicos vinculados que em nada se relacionam com a prática docente? Então vamos lá.
essas questões do cotidiano, dessas frases racistas, elas não são neutras e nós, como educadores, não podemos fingir que não estamos ouvindo. E os estudantes, eles ouvem e eles acabam reproduzindo essas falas porque é o que eles ouvem ali naquele contexto. Cabe nós, educadores, de uma forma crítica, combater essas frases e desmistificar essas frases. Portanto, a alternativa correta é a B. Ideológicas, né, porque é de uma ideologia racista, né, que está vinculada em nossa sociedade, que merece uma reação crítica, tá? Então, a alternativa correta, vou pintar aqui de amarelo, letra B. Questão 2. A mudança estrutural proposta na Lei 10.639/2003, de acordo com Nilma Gomes, que foi uma das autoras que está nessa questão da lei também da diretriz da educação étnico-racial, abre caminhos para a construção de uma educação antirracista. Sobre a educação antirracista, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para falsa. Então, é uma questão aqui da FGV que pede verdadeiro ou falso. Eu vou pintar aqui de amarelo só o que for verdadeiro, tá? Então, vamos lá. A primeira sentença aqui, deve valorizar todas as situações. Aqui parece que está errada a ortografia, mas eu copiei exatamente como estava na prova da FGV, tá? Deve valorizar todas as situações de sala de aula que possibilitem análise à diversidade cultural e étnico-racial. Verdadeiro. Todas as situações, seja elas racistas ou não, possibilitam a análise da diversidade, de promover, de reconhecer as diversidades. Das coisas boas, né, de proclamar, e a questão racista a gente combater de modo crítico, né? Então, a primeira sentença está verdadeira. Então, a gente já poderia eliminar a alternativa C e a A. Vamos para a sentença 2. Deve ter entre seus objetivos o de valorizar a equidade de oportunidades, quando oferecidas a todos. Correto. Um dos objetivos, né, dessa lei é a questão da equidade de oportunidades, porque historicamente, né, a gente sabe que a população negra e indígena não tem o acesso a serviços públicos e de direito, né? Então, precisa se fazer essa justiça histórica através da equidade de oportunidades. Então, a sentença 2 está correta, tá? Então, a gente poderia eliminar qual alternativa? A B. Então, a gente fica entre a D e a E. Então, vamos para a última. Deve estimular os alunos, por meio de procedimentos e atitudes, a atuar em uma sociedade multicultural. As afirmativas são respectivamente. Essa última sentença também está correta, tá? Então, a alternativa correta é a E. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá? A gente tem que promover uma educação multicultural. Os estudantes, né, têm que saber que não existe só uma cultura X ou Y, existem várias culturas e que eles vão se encontrar com essas culturas e que eles têm que conviver e respeitar e valorizar essas culturas, certo? Então, a alternativa correta é a E, certo? Da 2. 3. Sobre as consequências da mudança estrutural proposta na Lei número 10.639/2003, de acordo com Nilma Gomes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Só esclarecendo, a Nilma Gomes não está nesse edital, caiu em 2016, na prova de professor fundamental 2 e médio, um artigo dela e, se não me engano, um livro. Aqui não está caindo, mas a Nilma Gomes contribuiu para essa lei, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a primeira sentença, se é verdadeira ou falsa. Mantenha as relações propostas e invocadas na elaboração curricular. Essa aqui ela é meio complicadinha, ó. Vou voltar para a questão. Sobre as consequências da mudança estrutural proposta pela lei, de acordo com a Nilma Gomes. Então, essa lei 10.639 promoveu uma mudança na educação quando se trata das questões étnico-raciais. E quais foram as consequências dessa mudança? Então, a primeira sentença, mantém as relações propostas e colocadas na elaboração curricular? Não.
ela está falsa, porque a lei prevê que seja rompida aquela questão pedagógica de não tratar a questão étnico-racial, de que a história dos povos africanos que vieram ao Brasil seja contada apenas na visão europeia, que os livros didáticos tenham poucos ilustrações ou referências aos afrodescendentes, e quando tem é de uma maneira pejorativa. Então é nesse sentido que se quer essa mudança estrutural dentro da educação. Então a primeira sentença ela é falsa, ela não mantém, pelo contrário, a lei quer que rompe essas relações equivocadas até então dentro do currículo escolar. Então a gente já poderia eliminar a alternativa B, né? Então vamos para a segunda sentença. Deverá romper com o silêncio e desvelar rituais pedagógicos a favor da discriminação racial. Correto, eu acabei de falar. Deve romper com esse currículo até então que não valorizava e tratava de modo pejorativo as questões étnico-raciais, promover e valorizar a questão étnico-racial não só dos afrodescendentes como também indígenas, tá? Que depois houve uma outra alteração dessa lei, que foi em 2008, que inclui a questão da educação indígena, tá? E desvela rituais pedagógicos, que eu acabei de falar, dos livros didáticos, da questão de contar só na visão eurocêntrica, que acaba, querendo ou não, favorecendo a discriminação racial, né? Então, essa sentença 2 é verdadeira. Então, a gente poderia eliminar a D e a E. Então, a gente fica entre a C e a A. A última sentença estabelece que o trabalho acerca das questões raciais deve acontecer com uma mudança cultural e política no campo curricular. Correto, porque o currículo, além de organizar os conteúdos curriculares, então, claro, a cultura, também o currículo é uma questão política, porque ela sofre influências políticas da sociedade, enfim. Então, ela também está correta. Então, a alternativa correta é a A, falso, verdadeiro e verdadeiro, certo? Questão 4. Paula é professora de artes no ensino fundamental e suas aulas procuram trabalhar conteúdos relacionados a valores, normas e atitudes. Para a realização desse trabalho, devem ser considerados os objetivos listados a seguir. A exceção de uma, assinalo. Então, aqui está pedindo a exceção, aqui está errado. Então, tem que prestar isso muita atenção na prova. Quando vocês verem o enunciado assim, já grifar exceção, exceto, errado, tá? Então, tá pedindo a exceção aqui de como o trabalho tem que ser realizado nessa questão ético-racial, né? Inclusive, essa questão caiu também no concurso de 2016. Então, vamos lá. A desintegração do universo simbólico das culturas africanas e afro-brasileiras no contexto da ancestralidade brasileira. Seria B, percepção de que cada pessoa tem um corpo com características fenotípicas diferentes. Essa não é exceção, está correto. Existe características fenotípicas diferentes das características africana, europeia, asiática e a mistura de tudo isso também. C, valorização da própria identidade étnica e cultural e fortalecimento da autoestima, também correto. D, identificação enquanto pessoa de grupo. Sim, por isso tem que ter a valorização étnico-racial para você se reconhecer na sua própria identidade também. E, interiorização de uma postura despreconceituosa em relação às diferentes cosmovisões e etnias, também correto. A única exceção aqui é a desintegração do universo simbólico das culturas africanas e afro-brasileiras no contexto da ancestralidade brasileira. Quer dizer, tirar do universo a cultura afro-brasileira da história do Brasil, como se ela não tivesse existido ou não tivesse contribuído para a nossa cultura, né? Então, a alternativa correta é a, que é a exceção. 5. Sobre a presença de personagens negros em livros de literatura e didáticos, analise as afirmativas a seguir. A presença de personagens negros tanto em livros de literatura
quanto em textos didáticos foi muitas vezes marcada pela estereotipia e pela caricatura, correto? Eu tinha até já comentado aqui com vocês, né? Quando não tem, sempre tratado do mesmo jeito. Sempre é a foto do negro escravo, escravizado, aliás, não se fala nem escravo, é escravizado. Não é, por exemplo, um livro didático mostra um negro gerente de uma empresa. É sempre o mesmo estereotipo, né? Então, a 1, ela tá correta. Então, que alternativa a gente poderia cortar aqui? A B e a D, né? A 2, a visibilidade e a reduzida representação do negro no livro didático constrói a ilusão da não existência e da condição de minoria de segmento negro, também está correto. Tanto que muitas vezes a gente acaba pensando que a população negra é minoria no Brasil e é mais de 50% da população, né? 3. A presença do elemento negro nos livros didáticos deve ser valorizada pelo professor como instrumento crítico das situações de discriminação vividas no cotidiano, correto? Eu já tinha também comentado na questão 1, a gente não pode fingir que não acontece, a gente tem que tratar isso de modo crítico, a discriminação no cotidiano, né? Então, as 3 sentenças estão corretas. Então, a alternativa correta aqui é a E, 1, 2 e 3, todas as alternativas corretas, certo? 6. O documento, é uma questão casada aqui, porque também é uma questão que vai cair na prova, que está sendo cobrado no edital, que é o Programa Mais Educação. Então vamos lá. 6. O documento Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino de São Paulo aborda a educação para as questões étnico-raciais. Então, mais um documento da Prefeitura de São Paulo que trata dessa questão. A partir da reflexão sobre a instituição das leis 10.639/2003 e a 11.645/2008, que é das diretrizes da educação étnico-racial, que inclui também a educação indígena, inclusive a obrigatoriedade, onde tem reservas indígenas e escolas bilíngues indígenas, que vai ter a educação ministrada na língua da tribo, né, dessa comunidade, e na língua portuguesa. Tanto que São Paulo cumpre com essa obrigação e tem algumas escolas de educação indígena bilíngue, por isso tem o caderno Povos Indígenas, por exemplo. Inclusive tem uma escola até perto aqui da minha casa, que é na reserva aqui do Jaraguá, que tem C, MEI e MF. Então vamos lá. Sobre essa temática, o documento reconhece o papel fundamental da educação no que tange a eliminação das lacunas e para a emancipação dos grupos historicamente discriminados. No entanto, ainda existe uma série de lacunas para que as instituições escolares possam cumprir esse papel, entre os quais se destacam a lacuna de educadores ainda muito incipiente no trato com a diversidade e a tímida implementação das leis que pautam a lacuna da inclusão curricular de conteúdos referentes à cultura e história de africanos, afro-brasileiros e indígenas, fazendo que se reproduzam no espaço escolar preconceitos que na realidade deveriam ser lacuna. Assinar a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. Então vamos para a primeira. Sobre a temática, o documento reconhece o papel fundamental da educação no que tange a eliminação das o quê? Discriminações, né? Então a gente já podia cortar a A e a B. A próxima lacuna. No entanto, ainda existe uma série de lacunas para que as instituições escolares possam cumprir esse papel, entre os quais se destacam ao que? Formação inicial. Precisa ter a formação inicial tratando das questões étnico-raciais na educação, né? Na formação do professor. A próxima lacuna aqui, de educadores ainda muito incipiente no trato com a diversidade e a tímida implementação das leis que pautam ao que? Essa lei trata da obrigatoriedade da educação étnico-racial. Então, obrigatoriedade não é uma opção. E a última lacuna, da inclusão curricular dos conteúdos referentes à cultura e história de africanos,
afro-brasileiros e indígenas, fazendo com que se reproduzam no espaço escolar preconceitos que na realidade deveriam ser o quê? Desconstruídos. Então a alternativa correta é a C, discriminações, formação inicial, obrigatoriedade e desconstruídos, certo? Última questão, a 7. Com base nos argumentos que fundamentam as leis 10.639, né, e 11.645 de 2008, que tornam obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, analise as afirmações a seguir. 1. Pretende inverter a narrativa eurocêntrica, pois a cultura brasileira é indígena e africana. 2. Constam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado a importância da cultura indígena. 3. Valorizam o estudo do passado dos africanos como aspecto fundamental para a compreensão da história brasileira. Essa última questão aqui caiu na prova de Paulínia no ano passado, tá? Então vamos analisar aqui. A1 pretende inverter a narrativa eurocêntrica, até aqui tá certo. Porém, pois a cultura brasileira é indígena africana, não, aqui dá a entender que a cultura é só indígena africana, e não é isso. Também tem a contribuição europeia, né, principalmente dos portugueses. Então essa aqui está incorreta. Então a gente já poderia eliminar a C e a E. Então a gente ficaria entre a B e a D. A 2. Constam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado a importância da cultura indígena, correto, que é muitas vezes a história contada pela visão eurocêntrica, né? E a 3. Valoriza o estudo do passado dos africanos como um aspecto fundamental para a compreensão da história brasileira, porque compõe a nossa cultura. Então, a 3 está correta. Então, a alternativa correta aqui é a D. 2 e 3 apenas, certo? Bom, aqui acabou o simulado, vai ficar na descrição do vídeo o link para download, tá? Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se vocês acharam fácil, difícil, se vocês estão estudando esse tema para o concurso, como que tá os estudos, certo? Ou se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão aqui, deixe os seus comentários aqui no vídeo, que é muito importante para o engajamento do canal, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!